Sejam bem-vindos e vamos a mais uma dúvida, mais um questionamento. Qual a diferença entre blasfêmia contra Jesus e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Algumas pessoas me questionam aqui no canal sobre esse assunto. Por que a blasfêmia contra Jesus e contra o Pai tem perdão? E contra o Espírito Santo não tem perdão. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para tirar essa dúvida, e nesse vídeo vamos saber qual que é a diferença entre blasfêmia contra o Espírito Santo e a blasfêmia contra Jesus, e por que contra Jesus e contra o Pai tem perdão e contra o Espírito Santo não tem perdão. Vamos ler Mateus 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século e nem no futuro. No futuro aqui quer dizer nunca. Então está aqui, em Mateus 12, onde Jesus expulsou um demônio de um homem, e os fariseus disseram que Jesus expulsou pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, atribuíram uma obra de Deus ao diabo. Essa blasfêmia foi contra o Espírito Santo. Agora vamos ver primeiro e entender por que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia a ponto de não ter perdão não é xingar, não é falar mal, não é um pecado específico. Na verdade, todo pecado ofende a Deus. Neste caso aqui, é a rejeição contínua e deliberada contra as obras do Espírito Santo, se baseando nos fariseus, mas de forma consciente e abusiva. Mesmo vendo Deus operar, a pessoa rejeita, como foi os fariseus. Veja que Jesus ressuscitava mortos, curava cego, mudo, leprosos, acamados, e hoje isso não acontece. Não existe um pecado específico que seja considerado sem perdão. Alguns, de uma certa religião que tem aí, sempre dizem aqui no canal, eu não vou dizer o nome da igreja, mas é uma que muitos já foram condenados pela liderança, já aconteceu muito caso de suicídio, eu já vi casos de suicídio, que até relato aqui na internet de pessoas que se suicidaram porque o líder lá diz que a pessoa não tem mais perdão. Esta religião dizem que adultério e fornicação é pecado sem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Davi foi perdoado por Deus, cometeu um adultério e um homicídio. A mulher adúltera foi perdoada por Jesus. O rapaz da igreja de Corinto tinha um caso com a sua madrasta. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5, ele tinha um caso com a sua madrasta. Paulo disse, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E era Novo Testamento. Ele sofreria nas mãos do diabo, e para que pelo sofrimento fosse salvo no dia do Senhor. Adultério, quando um cristão comete adultério ou fornicação, ele tem perdão. O caso dos fariseus é um caso isolado, onde hoje é praticamente impossível de acontecer. Vamos ver por quê. Os fariseus conheciam Jesus desde o seu nascimento.
Os fariseus viram Jesus curar, fazer cego enxergar, fazer mudo falar, aleijado andar, acamados andar. Jesus ressuscitou Lázaro e quiseram matar Jesus. Só Deus pode devolver a vida ao morto. Só Deus. O diabo não pode fazer isso. O fôlego de vida foi dado por Deus. E só Ele pode tirar e só Ele pode devolvê-lo. Como no caso de Lázaro. Só Deus pode devolver a vida a uma pessoa. E eles perseguiram Jesus para matá-lo. No caso dos fariseus, foi a rejeição contínua das obras de Cristo. Jesus conhecia o coração deles e sabia que nunca iriam arrepender-se. O Espírito Santo é quem convence do pecado. Esta é uma das funções do Espírito Santo. João 16:8. Convencer do pecado e depois transformar a pessoa, regenerar a pessoa. Então quem o rejeita está afastando o Espírito Santo de si. Afastar o Espírito Santo de si é afastar o único que pode convencer a pessoa do pecado, o único que pode levá-lo ao arrependimento. E daí vai ficar morta espiritualmente e será condenada. Duvidar nos dias de hoje de muitas coisas que vemos por aí não é pecado. 1 João 4, verso 1, lá diz: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A Bíblia manda pôr à prova tudo o que vemos. Tudo aquilo que é espiritual, a Bíblia manda pôr à prova. Se a gente julgar de forma errada, foi na inocência e falta de conhecimento. Mas não a ponto de não ter perdão mais. Né? Julgar o que vemos na TV, na internet, pessoas se atirando no chão, caindo no chão todo culto, né? Coisas estranhas que acontecem, manifestações estranhas e sem propósito nenhum. Você não é obrigado a acreditar nisso. Agora, se um pastor ressuscitar um morto, mas um morto real, lá no IML ou num hospital constatado pelos médicos que realmente a pessoa está morta, e você duvidar dizendo que foi o diabo, você estará na mesma condição dos fariseus. Você receberá a mesma condenação dos fariseus. Né? Eu já vi na internet algumas suposta ressurreição de mortos. A pessoa cai desmaiado na igreja, daí a pessoa levanta e o pastor lá diz que a pessoa ressuscitou. Ou desmaiado, ou combinado. Morto que eu diga no caixão. Morto que eu diga no IML. Ou no necrotério de um hospital, onde o médico constatou que a pessoa morreu. Até chamou a funerária para buscar o corpo. Aí sim, o médico constatou, aí sim. Não a pessoa caída na igreja levanta e diz que tinha morrido. Você não é obrigado a acreditar nisso. Tem muita malandragem em muitas igrejas por aí para atrair pessoas e pegar dinheiro. Isso é real, né? Digo sem medo de errar. Agora, a blasfêmia contra Cristo e Deus Pai já tem diferença, porque o Espírito Santo pode contender em levar a pessoa ao arrependimento, pois não foi afastado da pessoa. Mas não podemos negar que existe um tempo limite onde o Espírito Santo deixará de tentar levar a pessoa ao arrependimento. Veja como foi no dilúvio. Deus disse: o meu Espírito não contenderá para sempre em levar ao arrependimento. O prazo foi 120 anos. Né? Mas a pessoa não de forma abusiva, uma pessoa que não tem conhecimento. Às vezes rejeitar alguma coisa acerca de Deus por falta de conhecimento. Quantos de nós já fomos assim? Eu nunca fui porque eu conheci o Evangelho quando era criança.
Mas quando os adultos, que será se Jesus existiu, será se tudo isso que está na Bíblia é real acerca de Jesus, acerca de Deus? Mas foi na simplicidade, foi na ignorância. Ele não conhecia. Não é algo de forma consciente, como foi os fariseus que viram os milagres acontecer. O Espírito Santo tem a função de levar o homem ao arrependimento. Rejeitar o sacrifício de Cristo por falta de conhecimento, por exemplo, o Espírito Santo vai tentar levar essa pessoa ao conhecimento da verdade. Lembrando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo feito de forma consciente, abusiva e de forma contínua, sem nunca se arrepender. É morrer nessa condição. Por isso Jesus disse que nunca terá perdão, porque nunca irá se arrepender. Porque o Espírito Santo afastou definitivamente da pessoa. Jesus disse que os fariseus não tinham mais perdão, mas Jesus conhecia o coração deles. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Hoje você prega e a pessoa rejeita, a pessoa nega, mas amanhã ela pode se converter. Quantos de vocês que estão vendo esse áudio aqui também já foram assim? Até duvidaram do poder de Deus, até duvidaram que Jesus era Deus, que era Ele que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, blasfemando contra o Filho e contra o Pai. Mas depois chegou ao conhecimento da verdade e hoje foi perdoado por Deus. A prova que a pessoa tem perdão é o arrependimento. Porque aquele que blasfeme a ponto de não ter perdão mais, nem vai achar que está condenado, né? Então quem tem dúvida se blasfemou é porque não blasfemou. Porque quem blasfemou a ponto de não ter perdão, nunca irá reconhecer, porque ela irá morrer nessa situação aí. Da parte de Deus sempre haverá perdão. O problema é que a pessoa nunca irá se arrepender. É um pecado mortal, onde o Espírito Santo se afasta da pessoa definitivamente. A pessoa fica morta espiritual até o dia de sua morte física para ser condenada. É só isso. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva. Se ficou alguma dúvida, pergunte aí. Eu respondo na medida do possível, né, conforme a minha disponibilidade. E até o próximo.